Grandão.
Graças e paz, queridos. Vocês me ouvem? Sim? Maravilha. Jesus, te agradecemos a Deus pela tua palavra, sempre revelada a nós todos os dias, como um maná, como um pão, como um alimento suficiente. Vai nos transformando, vai nos dando clareza daquilo que está no teu coração. Pedimos a Deus que o Senhor nos aperfeiçoe. A palavra vá como uma espada eliminando da nossa vida tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é molho, tudo aquilo que é desnecessário. O Senhor nos leva a perceber aquilo que é o mais importante. Aquilo que é o mais importante na caminhada, na jornada com o Senhor. Através da tua palavra, ó Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar a vocação, o chamamento, a responsabilidade da família de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Chegamos então, Números capítulo 28. Um minuto só. Bem, então, Números capítulo 28, a gente viu ali um pouquinho anteriormente, no capítulo 26, Deus agora levantando um novo censo, fazendo a contagem novamente do exército de Israel, dos homens, porque toda a geração de Moisés tinha peregrinado no Egito, peregrinado nessa transição desde o Egito, e todos tinham morrido. Inclusive Arão e agora, logo mais, Moisés também. Vai avistar a terra prometida, mas não vai entrar nela. E aqui agora em Êxodo capítulo 28, em Números capítulo 28, Deus então pede esse recenseamento e aí começa a lembrar novamente da lei. Deus das ofertas que eles deveriam então fazer
os sacrifícios que eles deveriam fazer para a purificação. Números capítulo 28 diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado de apresentar-me à época designada a comida para as minhas ofertas, preparadas no fogo com um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: essa é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereça um cordeiro pela manhã e um cordeiro ao cair da tarde. Como oferta de cereal de 1/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai de aroma agradável, é a oferta preparada no fogo ao Senhor. A oferta derramada que a acompanha será de 1/4 de hin de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no santuário e ofereça outro cordeiro ao entardecer, como uma oferta de cereal e uma oferta derramada. Como as apresentadas pela manhã, é uma oferta de aroma agradável ao Senhor preparado no fogo. O Senhor também lembrou aqui, a respeito das ofertas do sábado, como que eles deveriam apresentar. 9. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito, com uma oferta derramada e com uma oferta cereal de 2/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e sua oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, uma oferta de cereal de 2/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta derramada de meio hin de vinho. Para o carneiro, 1/3 de hin. Para cada cordeiro, 1/4 de hin. É o holocausto mensal que deve ser oferecido toda lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com a sua oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como oferta pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa. Durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia, convoque uma reunião sagrada e não façam trabalho algum. Apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para cada novilho, prepare uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa. E para o cordeiro, 1/10 de efa. Ofereça um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Apresente essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante 7 dias. Apresentem a comida preparada no fogo, um aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e de uma oferta derramada. No 7º dia, convoque uma reunião sagrada e não realize trabalho algum. No dia dos primeiros frutos, quando apresentar ao Senhor uma oferta do cereal novo durante a festa das semanas, convoque uma reunião sagrada e não realize serviço algum. Apresente um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa. E para cada um dos cordeiros, 1/10 de efa. Ofereço também um bode para fazer expiação por vocês. Preparem tudo isso como uma oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Certifiquem-se de que os animais não tenham defeito. No primeiro dia do 7º mês, convoque uma reunião sagrada e não realizem serviço algum. Nesse dia vocês tocarão trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereça um holocausto de 1 novilho, de 1 carneiro, de 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, prepara uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa. Para cada um dos cordeiros, 1/10 de efa. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários como oferta de cereal e como ofertas derramadas conforme ordenadas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia desse 7º mês, convoque uma reunião sagrada. Vocês se humilharão e não realizarão serviço algum.
Apresente como aroma agradável ao Senhor o holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, prepare uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa. E para cada um dos 7 cordeiros, 1/10 de efa. Ofereça também um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto diário com oferta de cereal e com ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, queridos, olha só, você está percebendo aqui que Deus está lembrando todas as ofertas, Deus está lembrando aquela geração das festas que eles deveriam fazer, das ofertas que eles deveriam oferecer, dos sacrifícios que eles deveriam apresentar, ok? Por quê? Porque era a nova geração. No 15º dia do 7º mês, convoque uma reunião sagrada e não realizem serviço algum. Celebre uma festa do Senhor durante 7 dias. Apresente a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para cada um dos carneiros, 2/10 de efa. E para cada um dos 14 cordeiros, 1/10 de efa. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a sua oferta cereal e com a sua oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para ofertas de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e como oferta cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para ofertas de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com oferta cereal. No 4º dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário como oferta cereal e com a sua oferta derramada. No 5º dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta derramada e com oferta cereal. No 6º dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta cereal. No 7º dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e oferta cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e com oferta de cereal. No 8º dia, convoque uma assembleia e não realizem serviço algum. Apresente uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, o holocausto de um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros, prepare ofertas derramadas e oferta cereal de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário como oferta derramada e como oferta cereal. Além dos votos que fizerem das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas fixas, os holocaustos, olha só, além dos votos que fizeram e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas fixas, certo? Aquelas festas que Deus mandou eles fazerem, né? Preparem isso ao Senhor nas festas fixas. O que deveria ser preparado? Holocausto, oferta derramada, oferta de cereal e oferta de comunhão. Lembra que era ofertas para purificação, santificação e ofertas para comunhão, correto? Moisés comunicou aos israelitas tudo que o Senhor tinha lhe ordenado. 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando um homem, preste bem atenção nisso agora, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que diz. Esse é um aspecto que no tempo, né, aí no Velho Testamento e
Deus estava sinalizando que um voto, quando ele é feito, a palavra deve ser empenhada. Essa palavra empenhada, ela deve ser creditada. Essa palavra, ela precisa ser cumprida. E Deus aqui agora começa a recomendar para o povo: olha, quando vocês fizerem voto, cumpram o voto. Isso é um princípio espiritual. Isso também é para as nossas relações, né? A palavra, ela precisa ter um peso. Ela precisa... A nossa palavra, ela deve ser assertiva, né? Pastor, mas se houve equívoco? Bom, se houve equívoco, tem que ver agora o dano da palavra empenhada. Se houver possibilidade de reaver a palavra, tudo bem. Se não houver, tem que cumprir a palavra. E Deus estava dizendo para o povo agora: quem fizer um voto ou juramento que obrigar algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa do pai fizer um voto ao Senhor, que a obrigar a algum compromisso, e o seu pai souber do voto ou do compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e compromissos aos quais ela se obrigou serão válidos. Se o pai, porém, proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos aos quais ela se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de os seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual a obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os votos ou os compromissos com os quais ela se obrigou serão válidos. Se o seu marido, porém, a proibir quando souber, anulará o voto que ela fez e a promessa precipitada aos quais ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos com os quais ela se obrigou serão válidos. Se, porém, o marido souber e os anular, então nenhum dos votos ou compromissos que saírem dos seus lábios será válido. O marido os anulou, e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer juramento que obrigue a humilhar-se. Se, porém, o marido nada lhe disser a respeito disso no decorrer dos dias, com isso confirmará todos os votos ou compromissos os quais ela se obrigou. Ele os confirma por não lhe ter dito nada quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. Estes são os estatutos que o Senhor deu a Moisés, a respeito do relacionamento entre marido e mulher, entre um pai e a filha moça que ainda vive na casa do pai. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Olha agora, lembra que eles estavam ali em Moabe, em frente à terra prometida, certo? Agora, você deve lembrar que eles sofreram resistência ali por alguns povos que estavam com medo deles, e aí fizeram algumas guerras ali, e eles já começaram a vencer alguns inimigos. Mas agora Deus diz: olha, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Deus agora fala para Moisés, aqui no capítulo 31 de Números, que ele vai vingar o que os midianitas haviam feito com os israelitas, e depois disso ele vai morrer. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. Foram escolhidos para a guerra 1.000 homens de cada tribo. Ao todo 12.000 homens armados para a guerra. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para o toque de guerra. Eles lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todo o gado, todos os rebanhos e todos os bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais.
e levaram os prisioneiros e todo o produto dos despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas planícies de Moabe, em frente de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Moisés, porém, indignou-se contra os oficiais do exército, que voltaram da guerra, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Matem todos os meninos pequenos. Matem também todas as mulheres que se deitaram com um homem, mas entre as crianças pequenas, poupem para vocês as meninas que nunca se deitaram com um homem. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dias deverão se purificar e aos seus prisioneiros. Purifique toda a roupa também, tudo que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com água da purificação. Tudo que não resistir ao fogo deverá passar pela água. No sétimo dia, lavem as roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todas as pessoas e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Dos guerreiros que foram para a guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, tanto pessoas como bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, tanto pessoas como bois, jumentos, ovelhas ou outros animais. Entreguem-no aos levitas, que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram do que foi tomado pelos soldados foram 675 mil ovelhas. Uau! 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres que não se deitaram com o homem. A metade da porção dos que participaram do exército foi essa: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da parte dos combatentes. Esta era a metade pertencente à comunidade com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, que cuidam do serviço no tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: Os seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, sinete, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro. Todo o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou 16.750 ciclos. Isto é, isso aqui é mais ou menos quase 200 quilos, tá? Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como memorial dos israelitas diante do Senhor. Olha agora
algo marcante aqui. Vamos lá, eles estão em Moabe, em frente à Terra Prometida, eles agora atacam os midianitas, e aí os despojos da guerra, ou seja, aquilo que eles venceram o inimigo, e eles pegavam as posses, né? Então, ouro, prata, os bens, o gado, né? Isso ficava, cada exército que... As relações comerciais na época era assim, né? Então era através de guerra. Então quem vencesse a guerra ficava com o resultado, ficava com os despojos da guerra. As posses que era daquele povo. Pois bem, Deus está levando esse povo todo para a Terra Prometida. Deus tirou do Mar Vermelho e agora ele pôs esse povo diante dessa terra. A promessa é que todas as tribos seriam participantes da Terra Prometida, ok? Mas olha agora, as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jasser, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, as terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para gado. E os seus servos possuem gado. Acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixe que essa terra seja dada a esses seus servos como propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Isso aqui é um aspecto muito interessante. Vamos lá. Deus tirou o povo do Egito e os enviou, agora estava enviando para a Terra Prometida. Tirou do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo nas águas, salvação. É o novo nascimento, a passagem pelas águas. Isso é o Mar Vermelho. Portanto, eu e você, a nossa história, a nossa jornada, nós fomos tirados do Egito. Nós descemos as águas do batismo. Portanto, nós somos salvos agora do faraó. Salvos da ira de Deus. Ok. Só que o chamado, a promessa de Deus é para que nós habitemos em uma terra prometida. Para habitar na terra prometida agora, esse povo ele teve que caminhar. E agora eles teriam que passar mais uma vez pelas águas. Essas eram as águas do Rio Jordão. Acontece que duas das tribos, dessas 12 tribos de Israel, que está desenvolvendo toda essa história aqui, duas tribos, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles tinham muito gado. E aí eles viram que aquelas terras que estavam para o lado de cá do Jordão, ou seja, não tinham atravessado para a Terra Prometida ainda. E eles disseram: olha, essas terras são boas para a criação de gado. Nós queremos ficar por aqui. Só que a promessa de Deus não era para eles ficar para o lado de cá do Jordão. A promessa é que eles desfrutassem da Terra Prometida. O Jordão fala sobre o batismo no Espírito Santo. Fala sobre uma aliança aprofundada. Eles vão atravessar o Jordão e tem um time, né, que os levitas, eles molham os pés. Eles têm uma relação de compromisso, de aliança. E nesse momento aqui, isso aponta para um aspecto espiritual da vida de muitos cristãos. Muitos, eles passam pelas águas do Mar Vermelho. São batizados, eles são libertos do Egito. Mas quando olham para um lugar de benefício, eles olham, ainda não é a terra que Deus prometeu, ainda não é, o propósito não está cumprido ainda. Mas eles olham para um lugar que basta, um lugar que para eles já está bom. Por quê? Porque ali eles conseguem fazer os comércios deles. Ali eles conseguem viver, ter a sua sobrevivência. Eles acham que a terra é para gado. Mas, na verdade, o que não tem do lado de cá, do Jordão, é
a presença. A presença ficaria para o lado de lá do Jordão. Depois o tabernáculo e muito mais à frente o templo seria construído, mas é do lado de lá do Jordão. É o batismo no Espírito, é uma vida em Deus, uma maturidade que a gente sabe que a coisa mais importante não é o lugar que a gente vai criar gado e fazer comércio. Na nossa vida com Deus, a coisa mais importante é o lugar que nós vamos desfrutar da sua presença. Sabe? Eu e você somos convidados, chamados, vocacionados para irmos para além do Jordão. Você é do time convocado, ou vocacionado melhor, né? Vocacionado, é uma vocação para ir para além do Jordão. Não pare no lugar que aparentemente for bom para criar gado. A sua vida espiritual, a sua vocação é para além do Jordão. Não pare, você que não foi batizado no Espírito Santo, você que não foi nos dons, sabe? Existe uma terra que Deus nos chamou, que Deus nos prometeu. Essa terra é a abundância plena, em que a coisa mais importante nesse lugar é a presença de Deus. Rúben e Gade, eles desprezaram isso. E aí, eles estavam dizendo, olha, vocês estão indo para a terra, para nós aqui já está bom. Sabe aqueles irmãos profetas dizendo, vamos lá, vai ser bênção, vai ser um mover, nós vamos multiplicar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Alguns dizem assim, nossa, para que tudo isso? Para que tanto? Não precisa, já está bom assim, para que mais uma agenda? Está bom, já está a terra aqui para o nosso gado. Inventaram mais uma coisa agora. Sim, porque eles iriam ter que guerrear. Para entrar na terra prometida, eles teriam que enfrentar novamente seus inimigos. Deus já tinha dito, é só lutar que vocês serão vencedores. Só que aí, o que acontece? Moisés responde aos gaditas e os rubenitas, né? Os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? E o que acontece? Eles eram as 12 tribos. Eles, então, teriam que entrar na Terra Prometida e expulsar os inimigos que estavam na Terra Prometida. Então, eles teriam que lutar. Aí, Moisés, ao ouvir isso, ele estava dizendo assim, tá, então quer dizer que... olha só contextualizando, só para a gente conseguir enxergar, quer ver? Tá, então quer dizer que no GC é só os irmãos de vocês que vão orar. Quer dizer que jejua, ora, quem visita, quem leva no encontro, quem serve, quem coloca sua vida em doação para estabelecer a vontade de Deus na terra, para trazer abundância, quem declara, quem paga a preço é só os irmãos de vocês, e vocês vão ficar do lado de cá. Você está entendendo? Viu? Quando a gente aplica, a gente já começa a enxergar, né? Quando a gente olha para a história assim, olha que absurdos, irmão. Pois é, mas é a mesma coisa na nossa trajetória cristã. Ou seja, fui liberto do Egito, tá bom, e aqui agora encontrei um lugar que para mim tá bom, para mim por aqui tá bom. A pessoa não desenvolve dons, não cresce espiritualmente, não desenvolve habilidades proféticas, isso não cresce em Deus. Jejum, não, deixa meus irmãos lutar por mim. Aí Moisés se indigna com eles, e Moisés diz assim, ó, os seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Quer dizer, então, que no jejum é o outro que jejua. Na oração é o outro que ora. Para servir é só os outros que servem. Para abrir a casa é só os outros. E vocês querem desfrutar da terra prometida e vocês não querem pagar preço. Agora vocês vão deixar os irmãos de vocês de lado. Vocês vão deixar o Moisés sozinho, vocês vão deixar Josué e Caleb sozinho, vocês vão deixar... É isso mesmo que está acontecendo? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Sabe, gente que não quer avançar, ele não apenas está decidindo por ele está desencorajando outros. É impressionante. Não, tu vai? Não vou. Eu sei, dando contextualizando aqui, né? Hoje nós estamos com Summer 20, né? E inicialmente esse evento, essa agenda aí, para nós já ir preparando tudo lá para o Rema Camp, né? Então a gente sabe que as famílias vão se mobilizar
muito mais para o Rema Acamp, né? Mas é uma agenda que está aberta, né? Membros, frequentadores, convidados, uma agenda nossa. Mas, às vezes, a gente percebe que, imagina, só para fazer isso aqui, isso tudo acontecer, tem muita gente empenhada. É o tempo inteiro promovendo, existe um tempo inteiro gente servindo, o tempo inteiro. Assim também, né, para o Rema Camp, que vai chegar nos dias de carnaval, que é uma data muito especial para nós, né? Nós reunimos como igreja, mas tem gente que dá pouca importância. E além de ele não ir, ele desencoraja os outros. Ele não valoriza coisas espirituais. Ele não valoriza a comunhão. Que a coisa extremamente importante, a coisa mais importante é a comunhão dos santos. Não, mas tudo para ele é desprezível. Mas tem gente pagando para ele. Ele gosta de fazer parte do povo de Israel. Ele gosta de fazer parte da igreja. Ele gosta de ser de Deus. Mas ele não quer pagar preço. Não, é muito calor. Ah, certo. Não. É porque tem que pagar tem que pagar preço. Ah. Só que tem gente empenhado que coloca a vida, dando a vida para libertar um povo em direção à terra prometida. Tem irmãos que estão colocando lá a sua vida para agora passar pelo Jordão, para entrar na terra prometida, para fazer guerra, despojar inimigos. Sabe? Aqui está um princípio. Não fique pro lado de lá do Jordão. Não seja não faça como os gaditas e a tribo de Gad e a tribo de Ruben. Por quê? Porque eles desprezaram. E aí, Moisés disse: os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez estes juramentos. Como não me seguiram de todo o coração, olha só o que o Senhor fez. Como não me seguiram de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob o juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus pais e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Então Moisés deu uma ênfase aqui, você está percebendo? Sabe, irmãos, tem percebido isso? O aspecto profético da igreja. Esse ano, creio que o Senhor vai nos levar a novos níveis proféticos. Os profetas, eles fazem um trabalho no meio do povo de Deus que muitos não querem fazer. Os profetas denunciam a frieza espiritual, a carnalidade do povo. Irmão com espírito profético, ele confronta, ele levanta e diz: irmãos, por que vocês não valorizam as coisas? Irmãos, por que vocês vão ficar pro lado de cá do Jordão? Por que vocês querem viver uma vida só para vocês? Por que tem gente empenhada e para vocês é tudo difícil? Vocês valorizam tudo quanto é agenda, vocês valorizam. Mas para estar junto com o povo de Deus, vocês não valorizam. Se for bom para o gado, para os comércios de vocês fazem. Vocês ficam nesse lugar. Mas se for na terra que Deus prometeu para ter a presença dele, aí vocês não querem. É porque nessa terra já está conquistada, né? Você está no lugar que já está conquistado. Porque foi todo o povo que foi até ali para conquistar aquela terra. Tá bom, isso tá bom para nós. Sim, já tinha sido conquistado. E já tinham sido vencidos os midianitas. Só quem que venceu? Foram eles sozinhos? Foi não. Foi os irmãos deles. Agora, para continuar a jornada, eles não queriam não. Se tá bom para nós vamos ficar por aqui. Depois a gente vai ler um pouco mais para frente Samuel, quando Deus levanta Samuel dizendo o seguinte: ô Samuel, pode denunciar aí e pode remover gente. Pode remover Saul, porque eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Sabe o que é isso? Quando Deus escolhe, Deus
profeta precisa estar bem amparado, bem convicto de sinalizar e de denunciar toda a frieza espiritual. Samuel foi um profeta levantado por Deus, a gente vai ler mais para frente, que está denunciando a frieza espiritual e o desdém espiritual de Saul, que não valorizava as coisas espirituais. Que o Senhor levante dentre nós Samuéis, aleluia, para remover ou não permitir, né, que se alastre toda a frieza e carnalidade espiritual no nosso meio. Porque nós somos o povo que vai herdar a terra prometida. Nós somos o povo de aliança, somos o povo que vai desfrutar da presença. Gente que honra, que tem uma vocação, não precisa ser convocado. Quem é vocacionado não precisa ser convocado. Quem é vocacionado não precisa ser convocado. Quem tem vocação não precisa ter convocação. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar de seus pais e acendendo mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo esse povo. Então aproximaram-se de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso rebanho e cidade para os nossos filhos. Nós, porém, olha só, gostaríamos de construir aqui currais para o nosso rebanho e cidade para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossos pequeninos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Meu Deus. Olha o que eles disseram. Tá bom. Moisés ficou brabo, o profeta aí. Tá, tem que ir, né? Olha só. Tá bom, tem que ir, né? Então tá bom. A gente vai lutar então com o exército, a gente vai passar o Jordão, vai lutar, mas as nossas mulheres e os nossos filhos vão ficar aqui já. E aí nós vamos edificar a cidade para nos guardar dos inimigos. Pô, mas Deus disse que ia expulsar os inimigos. Mas ele diz, não, nós vamos ficar aqui, vamos ficar numa cidade bem fortificada. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. O que ele estava dizendo? Nós vamos lutar então com os nossos irmãos, mas nós vamos voltar. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão. Meu Deus do céu, isso aqui é coisa espiritual. Nós não receberemos herança alguma, nós não queremos herança espiritual. Porque a nossa herança está aqui, no lado leste do Jordão. Meu Deus. Moisés lhe disse: se fizerem isso, se diante do Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, então quando a terra estiver subjugada diante do Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação, para com o Senhor e para com Israel. Assim essa terra será propriedade de vocês diante do Senhor. Se, porém, vocês não fizerem isso, pecarão contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do seu pecado. Construam cidade para os seus pequeninos e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os gaditas e os rubenitas disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Os nossos pequeninos e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Os seus servos, porém, todos os homens armados para a batalha atravessarão para lutar diante do Senhor como meu Senhor ordena. Moisés deu as seguintes ordens acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e ao chefe de família das tribos dos israelitas. Se os gaditas e os rubenitas, todos eles armados para a batalha, atravessaram o Jordão com vocês diante do Senhor, então quando a terra for subjugada diante de vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Se porém não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os gaditas e rubenitas responderam: os seus servos farão o que o Senhor diz. Atravessaremos o Jordão diante do Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará a leste do Jordão. Então Moisés deu aos gaditas e aos rubenitas a metade da tribo de Manassés. Filho de José, o reino de Seom, o rei dos amorreus, o reino de Og, o rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os gaditas construíram de bom Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Aram, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. Os rubenitas construíram Esbom, Eliale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, cujos nomes foram mudados, e Sibma.
Eles deram outros nomes a essas cidades que construíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que estavam lá. Então, Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e chamou de Avote Jair. Noba conquistou Quenate e os seus povoados e chamou de Noba, dando-lhe o próprio nome. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito. Organizados segundo as suas tropas, sob a liderança de Moisés e Arão, por ordem do Senhor. Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Olha só, desde o Egito até a Terra Prometida, tá bom? Então aqui colocaram ali no Google Maps, ok? O roteiro, tá bom? Tá a descrição do roteiro aqui. Saíram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês e no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando triunfantemente à vista de todos os egípcios, enquanto eles sepultavam os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido de morte. O Senhor também executou juízo contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, pois, depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam junto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote a Atavá. Partiram de Quibrote a Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Beni-Jacã. Partiram de Beni-Jacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu o primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois dos israelitas saírem do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, ouviu que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente a Jericó. Nas planícies de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrumem todos os santuários locais deles. Tomem posse da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior. Aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão
Olha isso. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então, farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Uau! Sabe aquela coisa que Deus diz assim, para finalizar? Sabe aquele ciclo que Deus diz para finalizar, para não ficar nenhuma unha? E a gente quer manter algumas coisinhas? Deus abomina isso. E aquilo que fica de estimação, inimigos de estimação. Então, pecados de estimação, inimigos de estimação, vícios de estimação, são alianças de estimação, ídolos de estimação, né? Deus disse, isso vai ser farpa para os olhos de vocês e vai ser um espinho nas costas. Então, sempre adiante de vocês isso vai estar incomodando e nas costas vai estar empurrando, vai estar deixando desconfortável. O tempo inteiro tem desconforto. A frente, se vai para frente, o caminho para frente é desconfortável e para retroceder também é. Sabe, Deus estava dizendo, elimine todo ídolo para que não contamine o meu povo. 34. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, é até aqui, né? Até 33 hoje, né? É isso? Amém. Era até o 34, não o 34 completo, né? Ok. Amém. Até aqui, então. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos pela tua palavra. A palavra sempre revelada, traduzida, que nos mostra, Deus, o caminho da santificação, o caminho, ó Deus, da aliança e o caminho da fé para desfrutarmos a terra prometida. Quero declarar, ó Deus, que nós somos o povo que é vocacionado para a terra prometida. Não ficaremos para além do Jordão. Para quem do Jordão? Não ficaremos, ó Deus, onde é conveniente para o nosso gado. Não ficaremos onde é conveniente apenas para a nossa salvação, porque isso pode comprometer nossas famílias. Nós somos vocacionados, ó Deus. Nós somos vocacionados a viver uma vida com o Senhor de forma intensa, real, verdadeira e sincera, pura aos olhos do Senhor. Faça, ó Deus, um povo que vive e caminha em unidade. Irmãos que têm uma mesma direção, uma mesma palavra, o mesmo coração. Uma só voz, um só falar, um só coração, o mesmo falar. Nos levanta, ó Deus, como uma igreja que vive unidade, que vive a completude da vocação. Sim, Jesus, nós desejamos experimentar tudo que o Senhor disse que nós podemos e temos acesso. Nós queremos experimentar a realidade do céu na terra. Não queremos, ó Deus, viver uma vida para nós mesmos, por mais tentador que seja assim. Viver uma vida para os seus próprios interesses, para o seu próprio prazer. Mas nós colocamos nosso coração à disposição do Senhor, dizendo que é o Senhor, existe uma vocação de nosso coração, é o Senhor que nos move. Quero declarar sobre nós como igreja, cada um que está aqui, esse devocional, é porque já tem se colocado diante do Senhor, tornando o Senhor prioridade no seu dia, a sua palavra prioridade no seu dia. Senhor, nos levanta, nos amadureça, nos faça crescer, avançar, um povo íntegro de coração, puro nas suas intenções e intenso em tudo que faz. Nós somos o povo que vai para além do Jordão. Não ficaremos aquém do Jordão. Nós somos o povo que vai experimentar de uma terra que há abundância e flui leite e mel. Que a tua presença está nesse lugar. Quero declarar que cada reunião, esse é o nosso lugar.
é sobre um lugar, sobre o lugar que gostamos de estar, é sobre o lugar que o Senhor nos chamou. E a partir desse lugar, dessa relação, dessa atmosfera, a vocação é cumprida, o chamado. A gente se estabelece a partir do lugar. Nós oramos e declaramos esse espírito de fé, o espírito de fé da geração de Josué e Caleb. Esse mesmo espírito de fé, ele recaia sobre nós e nos torne homens e mulheres ousados, intrépidos, que assumem a posição. Dentro de uma casa, nós não aceitamos ficar aquém do Jordão. Em relação aos nossos filhos, não aceitamos ficar aquém do Jordão. Nossa vida espiritual, nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, não iremos ficar aquém do Jordão. Nós iremos atravessar o Jordão. Um povo de aliança. Um povo com espírito de fé. Nós declaramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Boa tarde para você. Amém. Pessoal que está se deslocando ainda aí para a Terra de Areia, Summer 20. Mais uma vez, Summer 20, com essa proposta profética em um tempo de comunhão. Inicialmente, né, propunhamos aí para os jovens, e aí a gente já percebeu a igreja querendo participar, toda a igreja querendo participar disso. Ok, aí abrimos então. Ia ter temáticas mais específicas, mas a gente vai ter um tempo de comunhão. É um esquenta para o acampamento de verão Rema. Então sabemos que nem todos estarão, muitos por conta de várias demandas, de organização também. Priorizamos isso e priorizaram então estar no acampamento de verão, mas que todas as nossas decisões elas nunca sejam por desprezo, tá? Eu sei que você é um povo, você é irmão de aliança e nós estaremos juntos, então se organize. Eu sei que não está hoje, né? Mas não estará hoje, se organize para o acampamento de verão Rema, que nós vamos ter um tempo de desfrute, um tempo de unidade, um tempo de alegria. Irmãos, nós passamos 4 dias juntos, como igreja. Isso é poderoso demais. E fazemos uma festa e tempo profético, sabe? Você vai para lá empenhado, né, em compartilhar a palavra, em compartilhar a vida, em compartilhar pão, né? Na reunião dos santos, não para receber algo, mas para dar. A gente tem aprendido tanto isso, né? Então, cada vez que nós estivermos com irmãos, nós estamos entre outros irmãos, outras cidades, outras localidades, nós estamos lá para partir o nosso pão. Amém? E nós somos plenamente satisfeitos, não quando comemos, mas quando partimos o pão. Amém, queridos? Boa tarde para você. Bom almoço para aqueles que vão almoçar agora, ok? E ao longo do dia aí, vamos postando algumas coisas aí no grupo também, vai fazendo registro. Você que está no Summer aí, quem já tá no Monte Remo, já vai fazendo registros aí, vai compartilhando com a família, vai compartilhando com todos nós. Amém? Graça e paz, boa tarde. Amanhã nos encontramos aqui ao meio-dia, na continuação do nosso devocional Verbo do Alfa ao Homem. Ama a sua vida, ama o seu coração com a casa de Deus, e você é zeloso com a casa de Deus, você que vive em honra e unidade. Tão gostoso quando nós vivemos dessa forma, com honra, sendo povo de Deus. Me sinto privilegiado de ter irmãos que honram a palavra, que estão aqui aos meio-dias. Muitos comprometeram até o almoço, sabe? Sim, porque deixar para fazer depois, fazer almoço às vezes para filho, coisa. Olha, isso parece louco, parece até displicente isso, né? Pois é, mas a gente entendeu aquilo que é mais importante, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, sabe? Eu sei que para alguns pode parecer loucura, né? Pois é, mas loucura é quando tem alimento a ser servido, uma mesa para ser posta
mas não tem gente que quer ficar naquela mesa. Porque está faltando uma palavra de honra, está faltando uma palavra de submissão, está faltando uma palavra de amor, de redenção. Então, talvez essa foi a realidade das nossas casas. Tinha comida, tinha gente, mas não tinha uma família. E o Evangelho nos redimiu. O Evangelho nos transformou. E nós honramos a palavra. Ela é a coisa mais importante para nós. A palavra que nos transformou. A palavra que mudou os nossos dias. Nossa casa já não somos a mesma. A nossa mesa agora tem honra. Os nossos filhos. Estamos crescendo, desenvolvendo. Que é a palavra do Senhor. Sabe, tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor não vai. Isso que você está comendo aqui jamais vai sair de você. A palavra do Senhor não vai passar. Todas as outras coisas vão passar. Vão passar. As coisas vão passar. Mas a palavra não vai. Portanto, se tem alguma coisa que eu e você devemos valorizar a palavra. Pois ela não vai passar. Amém? Essa palavra está impregnada em você. O verbo é o próprio Cristo. Você está comendo de Cristo. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você, então. Nos vemos ou no Summer 20, ou aqui amanhã, ou durante o dia também. E faça registros aí. Ok? Paz, queridos. Tchau, pai. Tchau, linda. Te amo.